Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? Estamos aqui entrando nessa live agora. Quero falar um pouquinho com os nossos irmãos da nossa igreja, outros que estiverem nos ouvindo, né? Que a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento, possa entrar nas nossas casas, na casa de cada um de vocês, né, que nós possamos ser avivados na esperança do Senhor, porque Ele é que é a nossa esperança, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força para vencer a cada dia, né? Temos vivido dias difíceis, de isolamento, mas o Senhor Deus é conosco, né? E eu vou falar exatamente sobre esse isolamento a qual nós estamos vivendo e quão grande e precioso é o nome do Senhor Jesus. Então, que nós estejamos atentos a essa palavra, né? Você que já entrou aí, vai passando para os irmãos, a pastora está viva, vamos ver, vamos assistir, né? Porque eu não avisei nas redes sociais, né? Porque eu estou fazendo aqui rapidamente, mas vai ficar gravado, né? Depois, quem quiser pode estar assistindo. Então, o meu bom dia a todos os nossos irmãos, às nossas crianças, aos nossos jovens, que nessa manhã nos ouvirá, né? Que o Senhor Deus, Ele possa entrar na sua casa, possa trazer paz, alegria, esperança e fé. Porque a fé, ela move o sobrenatural. A fé, ela move o milagre. Então, que hoje nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. A cada dia Deus tem um maná para nós. Que nós venhamos crer e confiar nesse poder soberano de Deus. Né? Como tem sido os seus dias, como tem sido a sua quarentena, né? Como você tem refletido sobre tudo isso, né? Porque é tempo de reflexão, é tempo de nós se aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Deus, chegar mais perto dele e conversar com ele, porque ele pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E nesta manhã, eu fazia uma reflexão, aliás, desde a madrugada, que o Senhor Deus vem falando comigo, eu fazia uma reflexão sobre quarentena. E uma das coisas que eu observei, que a quarentena ela tem algo muito significativo dentro da palavra de Deus. E todas as quarentenas as quais eu li, elas tiveram um efeito positivo, né? Elas tiveram algo sobrenatural. Porque quarentena é um nome, mas quarentena pode durar alguns dias, pode durar, né, uma semana, pode até durar 40 dias ou até passar de 40 dias. E quando eu olhava hoje para esse texto de a instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, eu via Deus, ele já tinha trabalhado ali na vida daquele povo ali, né, há algum tempo. Deus, ele colocou ali uma situação entre Faraó e Moisés. Então Moisés, ele ia até Faraó e dizia: Deus está pedindo para que você libere o povo. E ele dizia, ele não queria liberar. Então Deus mandou uma praga, Deus mandou 2 pragas, e foram 9 pragas, né? E toda vez eles conversavam, Faraó chamava Moisés e pedia a Moisés, né, para conversar com Deus, e Deus afastava aquela praga, mas ele nunca cumpria com a palavra dele, né? Então, durante essas 9 pragas, ele teve muitas oportunidades, mas ele não quis. E cada vez o coração se endurecia mais e mais e mais. E aí, de repente, Deus, ele toma uma decisão. Então, ele chama Moisés e fala: olha, Moisés, eu vou ferir os filhos mais velhos, mas eu vou feri-los com ferida de morte. Vou matá-los, né? E ali ele dá uma estratégia para Moisés, para que o povo de Deus não perdesse os seus filhos. E qual foi? Ele chamou a Moisés e deu uma direção para Moisés: olha, Moisés, você manda eles pegarem um cordeiro, matar esse cordeiro, né? E cada pai de família, cada um vai fazer isso pela sua família. Então, quer dizer, chamou aqueles que eram autoridade, representavam a autoridade naquele lar, para que assim fizesse. E matasse um cordeiro e entrasse para dentro de casa
e eles passassem o sangue, né, ali nos umbrais, nas ombreiras das portas, porque aquele sangue já representava o sangue de Cristo, o Cordeiro que viria, né, já estava anunciando o Cordeiro que viria. E eles entrassem para dentro das suas casas, comessem daquele cordeiro, comessem ali ervas amargas, né? Eu creio que ali já era propiciação, era uma forma deles, né, se libertar dos pecados, né? E ali, assim foi feito. E quando a gente olha aqui a instituição da Páscoa, se tiver com sua Bíblia, Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. E quem, porém, ficar até pela manhã, queimá-los ei. O que restasse, né, eles iriam queimar. E aí eu vou pro versículo 13, nós estamos em Êxodo 12, versículo 13 agora. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas nações, gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? E quando a gente olha para esse texto, a gente vê o que Deus faz. Deus já tinha tentado negociar, fazer com que Moisés negociasse todas as formas com o faraó para que aquele povo fosse livre. E ele endurecia cada dia mais o coração. Então o que Deus fez? Deus deu a eles uma estratégia. Deus disse: agora a ira de Deus, ela se acendeu sobre aquele povo de tal forma que ele disse: agora eu vou tirar todos os primogênitos, até dos animais iria morrer os primogênitos. Então, e aí, o que fazer com o nosso povo? Como livrar o nosso povo? Então ele teve uma estratégia. Ele manda aquele povo para dentro, manda cada um deles pegar um cordeiro ou um cabrito, né, da melhor espécie, matá-lo, e eles iriam entrar para dentro de casa, iam se alimentar daquele, porque ele representava a apropriação, né, eu creio que o que nós estamos vivendo hoje, e o sangue passasse ali nas ombreiras das portas. Então, quando o anjo da morte viesse, as casas que tivessem aquela marca, elas não seriam abaladas. E depois, quando você vai lá no 29, você vê que aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Então, quer dizer, de repente, à meia-noite, o que ocorreu? O espírito da morte veio e feriu todos os primogênitos da terra, daquela terra, todos. Porém, o povo que tinha aquela marca, nenhum foi ferido. Deus guardou, Deus protegeu aquele povo. E aí, quando nós vemos esse texto, nós vemos os dias de hoje que nós estamos vivendo. Né? Grande, eu acredito que grande tem sido a ira do Senhor
em prol de tudo que nós temos vivido, a desobediência, do pecado, da desmoralidade, tudo que a gente tem visto aí nesse mundo. E aí o que Deus fez? Deus, ele nos separou, ele nos colocou para dentro das nossas casas. E esse sangue, esse cordeiro, quem é esse cordeiro hoje? É Jesus Cristo. Então, o que nós podemos fazer dentro da nossa casa? Adorar ao Senhor, buscar a face dele, louvar o nome dele. Mesmo em meio a tudo isso, nós temos que assim fazer. Porque Deus vai nos guardar. Deus, ele vai proteger a nós, ele vai proteger a nossa casa, ele vai proteger a nossa família. Mas para isso é necessário que nós venhamos fazer algo. Aqui, quando a gente olha em Êxodo 12, Deus, ele o quê? Ele deu uma estratégia a Moisés. Moisés, olha, fala para o povo pegar um cordeiro, matar esse cordeiro e passar o sangue nos umbrais, entrarem para suas casas, comê-lo assado com ervas amargas. Então ali eles estavam certamente, era uma forma que eles tinham de louvar e de confessar os seus pecados, oferecendo algo a Deus. Então é assim que nós temos que fazer nesses dias. E quando a gente olha para tudo que nós temos visto, a gente vê as pessoas profetizarem, né? Que o Brasil vai entrar numa situação precária, que a fome vai reinar, que a destruição vai reinar, né? Que a tragédia vai acontecer. Aqui aconteceu uma tragédia, uma grande tragédia. Porém, esse povo, que era o povo de Deus, eles estavam o quê? Protegidos. Eles estavam dentro da arca. Quando a gente olha, que eu ministrei até na terça-feira, a gente olha também Noé. Deus, ele enfureceu com tudo o que acontecia ali. E ele disse, olha, eu vou destruir a terra, vou destruir o homem. Deus, ele se arrependeu de criar o homem, ter criado o homem. E aí ele disse, eu vou destruir a terra. Mas aí ele olhou e achou um justo, Noé. Então ele disse, olha, Noé, você constrói uma arca, entra para dentro dessa arca com a sua família. E aí assim ele fez, ele colocou os animais, entrou para dentro com a sua família, e aí veio a tempestade e eles tiveram o quê? O livramento, eles estavam guardados. Hoje a nossa arca é a nossa casa e nós temos uma família a qual nós podemos proteger. Então, ao invés de nós ficarmos talvez nos lamentando diante de tudo que está acontecendo, é momento de nós glorificarmos a Deus pelo livramento que Ele nos deu e que Ele nos dará, porque grande tem sido a tempestade. É nós começarmos a profetizar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus que tudo pode, há poder no nome de Jesus Cristo. Aqui ele deu livramento para esse povo, e se nós formos ver na Bíblia, não vai ser o primeiro caso, não vai ser o segundo, são muitos os casos de quarentena em que Deus ele operou sinais, prodígios e maravilhas na vida do povo dele, em que ele deu o livramento para o povo dele. E aqui demonstra esse livramento que ele deu. De repente, se você está aí se matando, pensando, meu Deus, o que vai ser do amanhã? Confie em Deus. Porque a gente vê, quando Noé ele sai dali, ele sai o quê? Tomou posse de tudo que havia. Tudo que havia. A gente olha para esse texto aqui, quando a gente vê esse texto, a gente vê quando essa praga veio que matou todos os mais velhos, né? O que aconteceu? O que houve? Todos os primogênitos. Você imagina o povo de Deus, o povo que Deus marcou ali, que marcaram suas casas. Imagine eles ouvindo os gritos de desespero das famílias ali, perdendo seus filhos. Imagine o desespero que foi até para eles mesmos. Mas eles se regozijavam em Deus, porque eles tinham sido livres daquilo ali. E aí depois, passado esse momento, Moisés vai ter com ele, e o que Faraó faz? Faraó libera aquele povo e manda liberar tudo que era deles. E eu acredito que até o que não era deles, eu acho que o temor em relação àquele povo foi tão grande que os egípcios começaram a oferecer até aquilo que nem era deles. Então eles saíram dali com ouro, com prata, com os animais, com toda a sua família, e eram milhões e milhões de pessoas que Deus deu livramento. Milhões e milhões de pessoas. Há milhões e milhões de crentes que buscam a presença do Senhor, e eu creio no livramento de Deus para a vida de cada um deles. E por mais que nós temos ouvido dizer que o Brasil vai acontecer, que o Brasil vai entrar
em miséria total, nós somos um povo de Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Nós estamos aqui lutando pelo quê? Pela presença de Deus. Eu já vejo que vai ser um momento em que Deus vai trabalhar, em que Deus vai mover o sobrenatural nas casas, nas famílias. E nós temos visto aí na China, diz que houve um grande movimento de separação, de divórcio. Mas eu creio que no nosso país, na nossa geração, isso não vai ocorrer, porque o Senhor Deus vai trazer unidade para as famílias, para as casas, porque quando Deus ele libertou esse povo aqui, Ele libertou eles e as famílias deles, com tudo que eles tinham, nada ficou para trás, porque Deus era com eles. E assim Deus está fazendo. Deus ele está separando. Toda vez que houve uma grande coisa, Deus ele separou o povo dele. Então Deus ele está nos separando. Agora é o momento em que nós vamos buscar a face do Senhor, em que nós temos buscado pela nossa família. Aqueles que estavam cambaleando têm que se fortalecer, porque é você e a sua família. E o momento agora é exatamente de nós buscarmos para nós e para a nossa família. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, depois você que entrou agora, dê uma lida nesse texto e vê o que Deus fez. Então, o espírito de morte ali passou. Gritos inexprimíveis daquelas famílias ali. É como aquele texto diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Foi esse texto que se realizou ali. Esse salmo ele se realizou na vida daquele povo. Porque de repente, o que aconteceu? Deus ele deu um livramento para esse povo. O que eles ouviram foi gritos, foi desespero, porém eles estavam com as suas famílias dentro dos seus lares, guardados. Deus tinha um compromisso com aquele povo, porque aquele povo estavam ali há anos e havia uma promessa de Deus, eram 400 anos. 400 anos eles vivem debaixo de cativeiro, e aí chega a libertação. Não sei qual os cativeiros que você e sua família têm vivido, mas eu te digo que essa situação que nós estamos vivendo não é para morte, não é para destruição, muito pelo contrário, é para honra e glória do nome do Senhor, porque através de nós a nação saberá quem é o Deus que nós servimos. E essa noite eu orava muito e chorava muito na presença do Senhor, pedindo a Deus o livramento, pedindo a Deus que tudo isso viesse cessar, que Deus desse ordem para que essa praga viesse cessar. Mas eu disse, Deus, tudo é no seu tempo e na sua hora, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade ela é perfeita e ela é agradável. E quando pela madrugada eu acordo, depois de nós termos orado, nós estamos no propósito de orar meia-noite, tem algumas pessoas que estão também nesse propósito, e quando eu acordava pela madrugada, o Senhor Deus ele me levou a um texto que está lá em Isaías 40, sabe, que mostra o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos uma proteção especial, porque nós temos um Deus que nos protege. Sabemos que os dias são difíceis, que os dias são ruins, mas nós servimos a um Deus poderoso. E eu creio que durante esse período, Deus vai mover o sobrenatural. O desempregado, Deus vai abrir a porta de emprego. Gente, Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus quando tu diz que não, Ele diz sim, sabe? Quando nós temos fé. Então, no lugar do desemprego, Deus vai abrir porta de emprego e Ele já tem feito isso no nosso meio. Graças a Deus. No lugar da enfermidade, Deus vai trazer cura. Deus já tem feito isso. Tenho alguns testemunhos dos cultos da terça-feira de milagres extraordinários. Deus vai suprir necessidades. Se você olha e diz assim, olha, eu não tenho o que comer, Deus vai suprir. Quando Deus ele colocou o povo na arca, Ele não deixou nada faltar. Nada. Esse Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, aquela empresa que às vezes já estava até com decreto de falência, Deus vai levantar essa empresa. Porque como eu ministrava, Deus ele vai te dar sabedoria. Você tem tempo para pedir sabedoria, discernimento ao Senhor, buscar a face do Senhor. E Ele vai te dar sabedoria, discernimento para você, em meio à escassez, você crescer. É isso que Deus vai fazer com o povo dele. Deus vai mover o sobrenatural sobre a vida do povo dele. Ainda não é o fim. Ainda não é um fim, muito pelo contrário. Deus,
Ele vai mostrar o poder dele através de nós. E quando eu nessa madrugada, eu despertava, e o Espírito Santo, ele falava comigo acerca dessa palavra. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde em um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então, quer dizer, Deus aqui, ele mostrando o poder dele. Quão grande é o poder dele. Quando a gente para na frente, eu nunca tinha ido ver o mar. O dia que eu vi o mar, eu fiquei impressionada, porque é algo sobrenatural, é fora do comum. E você imagina o que é Deus, ele medir o mar, todo o oceano, todo. Não é só o mar, igual aquele que eu vi, mas todo, com a concha da mão dele. Por aí você vê o tamanho do poder de Deus. Então, esse Deus é poderoso. E se você busca ele dentro da sua casa, ele vai agir em prol da sua família. Sabe, ele vai trazer algo sobrenatural para as nossas casas, para a nossa família. Porque ele tem todo o poder. E quando eu vi essa palavra, eu vi a areia ali. Gente, é infinito. Só ali onde eu estava, ali na Bahia. É infinito. E você imagina que ele mede tudo aqui, ó, na concha das mãos. A balança dele é balança de precisão. Então, por que nós vamos desesperar diante de tudo isso que está acontecendo com um Deus tão grande como o nosso Deus? Se o tempo é de ficarmos quietos, vamos ficar quietos, vamos confiar em Deus. Vamos crer na soberania dele. Deus, ele está entrando nos nossos lares através de quê? Através das redes sociais. A palavra está sendo ministrada aos nossos. De repente você olha assim e você diz, o meu filho, meu esposo, minha família, nunca ouviu a palavra de Deus. Deus está levando a palavra para dentro de casa. E eu creio que essa palavra vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer salvação nos lares. Sabe, ao invés de você talvez ficar o tempo todo no celular, sai do celular. Sabe, vai ler a palavra. Vai buscar a face do Senhor para que Ele possa te dar sabedoria e discernimento para quando as portas se abrirem, você vencer ou vencer. E quando eu olho a oportunidade que todas as famílias estão tendo de sentar na mesa, comer, lanchar, almoçar, jantar, coisa que há muitos anos nós não tínhamos, mas Deus está dando agora. Então, é tempo de nós olharmos para o que Deus é, para esse Deus que tem todo o poder, que ele diz assim, ó, que ainda que esteja morto, viverás, que ele é a ressurreição e a vida. E saber que esse tempo que nós estamos vivendo não é de morte, não é de destruição para nós, mas sim, é um tempo de nós buscarmos a face do Senhor e nos prepararmos para coisas grandes. De repente, se você tem negócio e você está dizendo vai dar tudo errado, começa a profetizar, na minha vida vai dar tudo certo. Porque eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho daquele que pode todas as coisas. Sabe, é tempo de você profetizar. Quando todo mundo está dizendo ao contrário, você diz, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o Deus de milagre. É o Deus que vai libertar os meus filhos. É o Deus que vai libertar o meu esposo dos vícios. É o Deus que vai chotar o espírito de divórcio, de separação da minha casa. Sabe, não vai ser igual muitos estão dizendo. Não aceita que essa profecia maligna entre na sua vida, na sua casa. Quando você for ver na televisão, você estenda suas mãos e diz, eu repreendo esse espírito na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu não aceito na minha vida, sabe? Porque Deus, ele é conosco. E se nós o buscarmos, ele vai trazer resposta para as nossas vidas.
Essa noite eu fui dormir clamando ao Senhor, sabe? Chorava muito na presença do Senhor, pedindo ao Senhor o livramento para minha família, para a igreja, que nós temos uma responsabilidade com a igreja, e clamando ao Senhor pelo livramento. E aí, quando eu olho, o Senhor Deus fala comigo acerca dessa palavra e muitas outras palavras que Ele falou comigo ali durante essa noite, e foi algo sobrenatural. E eu acordei crendo na manifestação e no poder de Deus. Crendo, eu acordei orando e profetizando sobre aqueles que estão desempregados, que a porta de emprego vai abrir. Sobre aqueles que estão doentes, eu amanheci profetizando cura, porque o meu Deus é o Deus da cura. Sobre aqueles que estão oprimidos, eu clamei ao Senhor pela libertação, porque a opressão é algo que oprime a mente, o coração, a alma aprisiona, que a raiz de amargura venha a ser arrancada. Então esse é o meu clamor, porque o Espírito Santo de Deus, ele me visitou e ele disse que grandes coisas o Senhor fará por nós. E aí quando eu leio esse texto, que eu vejo, assim como eu li sobre a quarentena, e eu vejo assim a separação de Deus com o povo dele, o milagre de Deus. Deus falava comigo sobre o que ele fez na vida de Abraão, que ele manda Abraão sair da casa dele, da parentela dele, para ir fazer a obra dele, a vontade dele. E Deus promete para aquele homem um filho, já na velhice, e anos se passaram, e quando ele estava lá naquele sol, eu digo assim, ali, Senhor, havia um sol de 40 graus. Aí o anjo do Senhor aparece para ele, que ali diz que era o próprio Jesus, que viria depois. E aí ele diz para ele assim, olha, você terá um filho. E o que Deus, o que ele fala? Ele assusta. Você vê que Sara, ela sorri, porque ela falou assim, meu Deus, olha para mim, olha para minha velhice. O meu costume, minha menstruação já se foi. E agora como que eu vou dar luz a um filho? Tudo já se foi. Mas o Senhor é o Deus que nos surpreende, é o Deus que cumpre promessa. E aí Deus diz assim, daqui 1 ano vocês terão um filho. Humanamente era impossível. Você avalia a sua avó, né, ou quem tem bisavó, chegar para você e dizer assim, eu estou grávida. Imagine, é até estranho, né? É até algo que se dá para rejeitar. Mas o Deus de milagre tinha uma promessa sobre a vida de Abraão e Sara. E assim Deus cumpriu a promessa. Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Antes que nós venhamos sair daqui, Deus vai mover o sobrenatural. Mas para isso é necessário que você creia. É necessário que você confie de que Deus vai fazer isso na sua vida. E ali quando a gente olha, passa-se 1 ano e aquela mulher dá luz a um filho, ao Samuel, né? Que ela coloca o nome de Sorriso. Porque eles tiveram ali uma alegria, houve ali um avivamento na vida daquele casal. Eles se relacionaram, sabe? Aquilo que estava pela idade morto foi ressuscitado. Que foi o quê? O vigor. Era como se eles tivessem voltado a ser jovens para se relacionar e ter filho. Porque esse é o nosso Deus de milagre. Então, se de repente você está vivendo aí um casamento que já está falido, eu quero te dizer que Deus pode mover o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, durante essa quarentena a qual nós estamos vivendo. Mas ore, jejune ao Senhor. O jejum pode todas as coisas. A quarentena quer dizer um tempo isolado, um tempo fechado, em que você fica para fazer algo, um tempo de tratamento, digamos assim. Então Deus está movendo um tratamento na sua vida, na sua casa, e para isso é necessário apenas que você creia, é necessário que você busque a face do Senhor, é necessário que você busque a presença do Senhor para que o milagre venha acontecer. Então nós vemos aí um milagre vir, nós vemos aquele povo, né, a Rayane está me perguntando, nós lemos Êxodo 12, né, a palavra a qual eu ministrei foi em Êxodo 12, né, e Isaías 40, 12 também, Isaías 40, 12, né, onde Deus está mostrando a imensidão do poder dele, da natureza dele. Então nós cremos num Deus vivo e poderoso, num Deus que pode todas as coisas.
Então que você venha colocar isso dentro da sua casa, que você venha invocar o Deus vivo, sabe? Que você venha entoar louvores ao Senhor, porque você vê que quando aquele povo, eles passam por tantas coisas, você imagina, 9 pragas vieram ali sobre o Egito. E durante aquelas 9 pragas, eles estavam ali, eles também viveram aquelas aflições. Né? A aflição está vindo, né? Deus talvez tenha se irado com o mundo, por tudo que o mundo tem feito, porque nunca houve algo tão terrível como nós temos visto nos dias de hoje. Né? As pessoas têm brincado de uma forma sobrenatural com Deus. A gente vê as pessoas brincarem assim, às vezes eu fico impressionada, é subestimar o poder de Deus, sabe? E o que me chama a atenção é que Deus, ele poderia, como um raio, fazer que tudo aquilo passasse. Como, por exemplo, no dia do carnaval, que colocaram Jesus ali, puxado por Satanás. Deus poderia ter enviado um raio e ter matado ali na hora, mas ainda existe a misericórdia de Deus. E quando eu olho o porquê que Deus não o fez, eu olho que quando Jesus ele morria na cruz, Deus perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então é esse Jesus que ainda continua olhando para essa nação. Mas chega um momento em que aquilo sobe as narinas de Deus e algo Deus tem que fazer. Então eu acredito que Deus teve que fazer, foi necessário. Até mesmo porque os cristãos estavam muito dispersos. E Deus ele teve que chacoalhar até mesmo os crentes. Mas quando Deus ele vai tratar com o mundo, ele também trata com o crente. O crente também é chacoalhado. Mas o crente não é chacoalhado para destruição, ele é chacoalhado para honra e glória do nome do Senhor Deus. Porque nós somos aqueles que adoramos ao Senhor, que servimos ao Senhor. Então, é através de nós que Deus vai sarar a terra, vai sarar o mundo. É através de nós. E vai chegar um dia em que Deus ele vai colher a igreja dele, e aí nós iremos por uma quarentena eterna com Deus. E aí sim, aí aqui no mundo vai ser só tragédia, destruição, não terá quem vai orar pelo mundo, porque nós estaremos na glória. Mas hoje, o tempo de hoje ainda é o tempo de nós clamarmos, de nós buscarmos a face do Senhor, a presença do Senhor. O nosso Deus, ele faz infinitamente mais do que nós sonhamos, do que nós pedimos. E ele está movendo o sobrenatural, Deus está fazendo um milagre. E nesta manhã eu profetizava, e eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos da sua família. Aí é a sua arca, é a arca que Deus preparou para você, sabe? E aí nessa arca não vai faltar o pão, não vai faltar a misericórdia de Deus, não vai faltar a cura, não vai faltar a libertação, porque esse é o momento que o Senhor Deus escolheu para mover o sobrenatural na sua casa, na sua família. Então tendes fé no que Deus vai fazer, no que Deus vai mover, porque nenhum mal vos sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua tenda, mas para isso é necessário crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa exercitar a fé exatamente no momento em qual nós estamos vivendo, no momento difícil, no momento de dor, de sofrimento. É nesse momento que Deus ele tem pressa em nos socorrer, sabe? E essa madrugada, nós orávamos meia-noite, fui dormir já era 1h, e quando eu sou despertada na madrugada, e Deus me falando sobre algo sobrenatural que Ele está fazendo, que Ele é Deus, que nada de ruim vai acontecer aos nossos, eu me alegrava no Senhor, eu glorificava ao Senhor, sabe? E aí hoje eu estou indo logo mais ali na minha mãe, mas eu falei, antes que eu vá, eu vou passar uma palavra ao povo de Deus. E se você está sem esperança, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso seguro. Hoje ninguém pode livrar a não ser o próprio Deus, só Deus pode passar sobre as nossas vidas e nos dar o livramento. Eu falei para ele, Deus, eu creio que esse cordeiro aqui representa o Senhor, e a forma de nós passarmos esse sangue dos umbrais é nós adorarmos ao Senhor, é nós louvarmos ao Senhor, mesmo
quando nós estamos com vontade de gritar e chorar de desespero. É dizer, Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor é o meu Deus, não há Deus como tu, Senhor. O Senhor é o Deus que me sustenta, é o Deus que move o sobrenatural na minha casa, na minha família. E Deus vai entrar na sua casa, na sua família, e Ele vai mover o sobrenatural. Eu estou te dizendo que nós vamos viver um tempo único com Deus, porque no lugar da vergonha o Senhor Deus vai trazer dupla honra. E por mais que a sociedade, por mais que os estudiosos estejam dizendo que o país vai entrar em calamidade, eu quero te dizer, você não vai entrar, a sua casa não vai entrar, nós não vamos entrar, porque Deus é conosco. Deus ainda tem um poder sobre a nação, sobre a terra. Há poder no nome de Jesus Cristo. Tudo está no controle dele. Tudo está debaixo da palavra dele, do poder dele. Não sabemos o porquê que Deus permitiu, embora muito, eu sei o que Deus permitiu e o porquê que Deus permitiu. Deus permitiu porque era necessário, porque a nação estava vivendo como se Deus não existisse e como se ele não fosse voltar. E esse mostra o sinal da vinda de Jesus. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dele. E o tempo agora é tempo de reconciliação. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e confessar o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador e dizer a Ele o quão grande é o nosso amor por Ele, o nosso respeito pelo sacrifício de sangue que Ele fez por nós. Jesus, Ele verteu, você já tem o sangue dos umbrais, o sangue do Cordeiro passado dos umbrais da sua porta, porque você aceitou Jesus Cristo como o seu único e verdadeiro Salvador. Ele derramou o sangue dele por você, pela sua casa, pela sua família. E ele tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus. Amém? Mas para isso é necessário que você coloque aqui, ó, dentro do seu coração. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Então hoje é o dia de você clamar ao Senhor e dizer, Deus, tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo, Senhor, no meu lar. Ó Deus, que o Senhor Deus venha suprir as nossas necessidades, que o Senhor Deus venha nos surpreender. Deus, que nós possamos tomar posse daquilo que é promessa do Senhor. Quando eu falava desse texto, do grande poder do Deus onipotente a qual nós temos, aqui nesse texto de Isaías 40, a gente vê ele falando, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então que o Senhor Deus ele possa te consolar, ele possa te dar força em meio ao caos que você está vivendo, em meio ao caos em que o nosso país está vivendo. Nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Ele é quem tem todo o poder ainda está nas mãos dele. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Quando a gente olha esse texto, quem na concha da sua mão mede as águas? Você imagina, quem já foi na praia ou assiste, a gente vê como é fora do comum alguém medir na concha da mão toda a água do universo. Esse é o seu Deus. É o Deus que move o sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa quarentena não vai trazer destruição para o seu lar. Essa quarentena vai trazer transformação para o seu lar. Essa quarentena vai mudar a sua história, a sua vida, a sua família. Eu tenho certeza disso. Nós temos orado como igreja, nós temos profetizado ao Senhor, nós temos louvado ao Senhor pela vida do povo. Eu ouço hinos de batalha profetizando sobre a casa desse povo que louva ao Senhor, desse povo que busca a face do Senhor. E eu tenho convicção que o mal não vai nos tocar. Mesmo que ele seja de permissão, mesmo que seja o juízo de Deus. Quando a gente olha para o texto lido lá em Êxodo 12, que eu li agora há pouco, ali veio o quê? O juízo de Deus. Deus, ele mandou ali 9 pragas. E o coração de Faraó continuou endurecido.
Então, de repente, Deus disse assim, agora eu vou vir com juízo sobre Faraó e sobre todos os seus, sobre os egípcios, sobre todos os seguidores dele. Então, agora ele vai o quê? Ferir. Já tinha acontecido coisas horríveis ali. Que, meu Deus do céu, eu na primeira já tinha aberto mão. Né? E ali ele disse assim, mas aquele homem estava com o coração endurecido. E aí Deus ele precisava mostrar o tamanho do poder e do cuidado dele. Nós precisávamos ter esse texto para nós vermos quão grandioso é o nosso Deus. Então ele disse assim, porque a Bíblia fala que Deus que endureceu o coração de Faraó. Mas Deus ele precisava nos mostrar o tamanho do poder dele em meio ao caos. Que no caos ele defende os dele, ele protege os dele. E aí a gente vê aqui vários casos. Aqui eu citei 2, mas tem inúmeros na Bíblia. E quando a gente olha, ele diz assim, olha, 9 não foi suficiente, agora eu vou vir com juízo. Então todos os mais velhos irão morrer. Todos. Você imagina, olha, o que é isso? Você pare e reflita, o que é isso? Todos, não ficarão nenhum. Todos os unigênitos irão morrer. Todos, não ficará um. Mas, aí veio um respaldo, mas o meu povo, Moisés, será protegido. O meu povo, os pais do meu povo não perderão seus filhos. Então ele dá o quê? Uma estratégia. Ele diz assim, olha, você chama, reúne eles e diz para eles, para os pais ali, pegar um cordeiro ou um carneiro, matar, levar para dentro da sua casa, pegar o sangue dele, que representava o sangue de Jesus que viria, e passar nos umbrais das portas. Por quê? Porque o espírito da morte vai passar, mas aquelas casas estarão protegidas. E eles irão entrar para aquelas casas. Quer ver? Você estuda um pouquinho o Êxodo 12, para que você venha entender, porque eu não vou ler todo. Eu já li também, né, os que pegou no começo, vi um pouco dessa leitura. E aí você pega e diga a eles que eles entrem para dentro das suas casas, feche as suas portas, pega a sua família, toda a sua família, seus filhos, coloque dentro das casas, porque eu irei protegê-los. Gente, isso é para mostrar o tamanho do poder dele e do cuidado dele. Hoje nós vivemos debaixo da misericórdia. E Deus sempre foi misericordioso, sempre, sempre, sempre. Se você ler a Bíblia todinha, você vê que por mais que tenha havido morte, mas o intuito de Deus sempre foi a misericórdia. Mas o povo não aceitou a misericórdia de Deus, por isso teve que ser tratado. E aí ele diz assim, porque ali, sobre aquela terra, sobre aquele povo ali, no Egito, havia o quê? Chegou o dia do juízo de Deus. E aí eles, mas existe um povo que me busca, que confia, que acredita em mim. E eu tenho que o quê? Proteger esse povo. Então ele deu a estratégia. Entra para dentro de casa e mata o cordeiro, entra para suas casas e ali vocês vão comer daquele cordeiro assado, que representava o quê? O próprio Jesus. Então, e não é para sobrar nada daquele cordeiro, é para comer tudo, não é para sobrar nada. Porque aquilo ali era algo separável para o povo de Deus. Então, só o povo de Deus poderia comer aquilo ali. E aí, o que acontece ali? Eles têm que passar aquele período, aquele dia, comendo daquele cordeiro que foi dado a eles ali, que cada família separou dentro das suas casas com seus filhos. E ervas amargas, que eu acredito que era uma forma de, né, se limpar dos pecados, tirar os pecados, arrancar os pecados, porque o ser humano tem pecado. E ali assim eles fizeram, eles ouviram e obedeceram à voz de Deus. Então você não pode deixar nada. O momento de você nessa quarentena é louvar, é adorar, é exaltar, é sentar na mesa, abençoar a comida que vai ser servida, não deixar nada, não deixar passar nada. É um tempo de adoração, é não deixar passar um minuto sem quer adorando ao Senhor. E quando dá meia-noite, exatamente meia-noite, o que acontece?
gritos inexprimíveis, porque o espírito da morte passou e matou todos ali, todos os mais velhos daquelas casas. Todos os filhos mais velhos foram mortos. Todos, sem sobrar um. Até os animais. E aí suponhamos que alguém tenha feito também, ouviu dizer e fez. Mas eles não eram o povo de Deus. Eles não eram conhecidos como povo de Deus. Mas o povo de Deus que obedeceu à voz de Deus e fez aquilo que foi mandado, o que aconteceu? Eles tiveram o livramento. E aí no outro dia, pela manhã, o que vem? O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia pela manhã, Faraó manda chamar Moisés. Diz: Moisés, vai embora, você e o seu povo. Some daqui, leva tudo que é de vocês. Leva os filhos, leva os animais, leva tudo que é de vocês. Leva o ouro, leva a prata, tudo. Não quero nada. É como se as coisas deles fossem malditas para aquele povo. Eles tiveram até medo de deixar qualquer que fosse deles ali naquele lugar. Então Deus trouxe o quê? A libertação àquele povo que estava debaixo de um cativeiro de 400 anos. Por quê? Eles ouviram e obedeceram a voz de Deus através de quem? Através de Moisés, que era o profeta deles. Então, hoje Deus ele nos dá o quê? Uma ordem. Buscai ao Senhor enquanto há tempo de buscar. Por quê? Nós vamos buscar e ele vai entrar nos nossos lares. E por mais que todos estejam declarando, poderia, com certeza, alguns ali, porque sempre no meio do povo de Deus tem alguém que é incrédulo. Com certeza teve alguém ali que disse: Moisés está falando, mas vocês vão ver o tanto de gente dos nossos que vai morrer. Mas a Bíblia relata que não morreu. Aqueles que obedeceram não morreram. Então eles seguiram, eles foram embora, eles foram libertados. Então hoje nós estamos vivendo essa quarentena e eu acredito no poder, na libertação, na cura e na salvação de Deus dentro dos nossos lares. Mas para isso é necessário o quê? Ao invés de você ficar se maldizendo, falando mal de um de outro, não, você pegar a sua arca, né, como eu falava de Noé, que Deus ele colocou Noé ali dentro daquela arca, protegeu ele e a família dele. A destruição passou, acabou com tudo, mas ele e a família dele estavam ali, foram livres de tudo aquilo. Hoje a sua casa é a sua arca. O cordeiro é a presença de Deus. Comer o cordeiro é você o quê? Orar, jejuar e buscar a face do Senhor. É você se alimentar da presença do Senhor para ele mover o sobrenatural na sua vida. Então você ouça essa palavra e viva essa palavra. Faz dela a morada dentro do seu coração, para que você possa viver o sobrenatural. E por mais que as pessoas estão dizendo que o espírito de miséria vai haver, ele pode até haver. Mas eu estou dizendo que se crer verá a glória de Deus. Ele não vai entrar na sua casa. Ele não vai entrar na sua família. Esse espírito de divórcio que os outros países estão vivendo não vai entrar dentro da sua casa, nem da sua vida. Porque Deus vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento e fé sobrenatural para você profetizar sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Essa é a sua casa. Essa é a sua arca. E a arca representa o que? A presença de Deus. Então atrai a presença de Deus para dentro da sua casa, para Deus trazer cura, cura sobre as enfermidades, cura sobre as doenças. Nas nossas vidas, olha, contra as nossas vidas não vale encantamento. Todas essas palavras de maldição é como um encantamento maligno de Satanás. Mas não vai entrar nas nossas vidas, não vai entrar na nossa casa, não vai entrar na nossa família, porque Jesus Cristo de Nazaré, ele vai proteger os nossos. Eu creio nisso que eu estou te falando, porque o Senhor Deus, ele me despertou e ele colocou uma alegria sobrenatural no meu coração. E ele diz: profetiza sobre a tua igreja, profetiza sobre o teu povo. E eu estendi a mão, logo mais eu vou descer para Ceilândia e lá eu vou estender as minhas mãos. E as minhas mãos representarão as mãos de Jesus Cristo que verteu sangue na cruz. Assim como em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. As nossas mãos são abençoadoras. As nossas mãos representam as mãos de Cristo Jesus que verteu sangue no Calvário. Por nós, por amor a nós,
por amor à nossa família. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele reina dentro de nós. Então ele nos deu autoridade, ele nos deu poder. Então se levanta, sai dessa opressão, dessa depressão, sai dessas palavras que você não vai conseguir, que a destruição vai vir sobre a sua casa, porque o Senhor Deus, ele vai proteger a sua casa, a sua família, e nada, nenhum mal vos sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, sabe, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. A sua empresa, a sua família, a sua casa, o seu trabalho não vai ser afetado. O juízo pode ter vindo, mas ele veio para aqueles que têm simplesmente achado que Deus não existe, que Deus não é nada, que Deus não é ninguém, para aqueles que têm brincado com o nome de Deus. Ah, mas eu brinquei, mas o tempo é de reconciliação, é tempo de você pedir perdão, e o Senhor Deus, ele entra com o perdão dele, e ele muda a sua história, a sua família, a sua casa. Crê somente e verás a glória do Senhor. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. Aqueles que estão vivendo de forma abominável, eles estão tendo a oportunidade de se arrepender e de voltar para o Senhor, porque enquanto Deus está ali, eles tiveram 9 oportunidades de descer e de se voltarem para o Senhor, mas eles não quiseram. Então ali chegou o juízo e Deus protegeu o povo dele, guardou o povo dele, e assim Deus está fazendo conosco, está nos guardando, está nos protegendo e está nos livrando de todo o mal. Eu creio nessa palavra, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, passará céus e terra, a palavra de Deus não passa, e nós somos os profetas dessa geração. Nós, na nossa casa, somos o Moisés daquele tempo. Nós somos esse aqui hoje na nossa casa. Nós somos aquele que podemos trazer a libertação para os nossos e para os de fora. Então que através de nós o povo venha ser liberto. Aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador, venha ser tocado. Se o seu esposo, a sua família ainda não confessou Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro da sua casa e ele venha trazer luz para a sua casa, ele venha trazer quebrantamento, ele venha trazer salvação, em nome de Jesus. Crê somente, verá a manifestação, a glória do poder de Deus. Deus é fiel, ele disse: aos que me honram eu honrarei. Honra ao Senhor, seja fiel a Ele, porque Ele vai mover o sobrenatural. Nós vamos sair dessa quarentena cantando o hino da vitória. Nós vamos sair dessa quarentena dando testemunho, grandes testemunhos. Nós daremos ao nosso Deus, e tudo é para a honra e glória do nome dele. Coloca a sua casa, coloca a sua vida, coloca o seu trabalho, coloca a sua empresa nas mãos daquele que tem todo o poder, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem todo o poder, toda a autoridade está sobre ele. Que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, a sua vida seja marcada pela presença de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, que cesse aí na sua casa toda confusão, toda contenda, todo medo, todo desespero, toda angústia, toda depressão, toda opressão maligna. Satanás tem oprimido seus filhos, que as cadeias que envolvem seus filhos, o seu esposo, sua esposa, sejam quebradas nesse dia de hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que está sobre todos os nomes. Há poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja fortalecido pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Essa palavra está entrando dentro da tua casa. Ó Deus, que a minha voz seja como voz de muitas águas, Pai. Que Satanás e seus demônios não venham resistir o poder do Senhor Jesus. Que o Senhor possa entrar nesta casa, arrancar, meu Pai, todo mal, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa família seja visitada pelo Senhor, seja curada pelo Senhor, seja liberta pelo Senhor. Ó Deus, que toda enfermidade, toda doença, Pai, ó Deus, que tem estado sobre essa casa, seja arrancada nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Toda maldição maligna, Pai, que veio através de palavras, sejam quebradas, sejam destruídas
feridas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder no nome de Jesus, pelas pisaduras de Cristo Jesus, nós somos sarados. Pai, que esse povo possa hoje cantar o hino da vitória. Oh Deus, coloca uma fé nos corações, Pai, uma fé sobrenatural, para que essa mulher, este homem, esse jovem, Pai, essa criança receba a unção do Senhor. Oh Deus, visita aqueles que nos estão pedindo oração, que a mão poderosa do Senhor possa alcançar, que o Senhor Deus possa mover, Pai, o sobrenatural do Senhor. Oh Deus de poder, agindo o Senhor, quem impedirá? Oh Deus, quem impedirá o agir do Senhor? Então eu peço, Pai, age, Senhor, em prol dessa família, age na vida desta mulher, repreende agora, Senhor, toda enfermidade, esse espírito de depressão, Senhor, que tem, ó Deus, acometido o teu povo. Em nome de Jesus eu dou ordem a toda depressão maligna que sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pelas pisaduras de Cristo Jesus nós somos sarados. Ó Deus, toca na mente, toca no coração. Repreende todo vazio, toda angústia, todo desespero, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada. Oh Deus de poder, age, Senhor, nesta casa, age nessa família, age, Senhor, na minha casa, na minha família, com poder e autoridade. Cerca, Senhor, todas as nossas famílias, cerca toda a nossa parentela, Senhor, com o teu poder, pois assim eu te peço e eu confio, ó Pai, no Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sara essa família, ó Deus, visita esse marido, meu Deus, toca, Pai, nele agora. Ó Jesus, toca, Senhor, e leva cativo agora todo espírito maligno de vício, em nome de Jesus. Sai dessa casa, em nome de Jesus. Eu repreendo todo vício na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, repreende, Senhor, toda palavra contrária sobre este lar, sobre esta família. Neutraliza, Senhor, e paralisa agora as ações do adversário, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna contra esta família seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Toda feitiçaria, toda macumbaria seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda seta, toda malignidade seja quebrada em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus, tu és o grande eu sou, tu és o Deus todo-poderoso. Sopra, Senhor, o teu espírito dentro deste lar. Leva, Senhor, para bem distante todo mal nessa casa, nessa família. Que a cura, a libertação e a salvação do Senhor venha sobre essa casa, sobre essa família, sobre, ó Pai, esse homem, em nome de Jesus. Deus, visita esse chefe de família, que o Senhor Deus possa prosperá-lo, que o Senhor Deus possa abrir uma porta, Senhor, pois assim eu te peço e eu confesso que só o Senhor é Deus e não há Deus como tu. Toma cada vida, Senhor, toma cada família, Pai, que essa oração venha entrar nos lares, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo uma fé sobrenatural, pois assim eu te peço, ó Pai, e eu declaro que só o Senhor é Deus e não há Deus como tu, Senhor. A ti seja toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém. E em nome de Jesus, receba a unção de Deus sobre a sua casa, receba cura, receba salvação, receba libertação. Olha, a Bíblia diz, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando nós olhamos para aquele texto que eu li aqui, Êxodo 12, foi exatamente o que aconteceu. Caiu 1000 a um lado, Êxodo 13:12. Gente, é Êxodo 13:12. E Isaías 40:12. Caiu 1000 de um lado, 10.000 do outro. E aqui, ó, ficou o quê? A casa daqueles que eram de Deus. Ali havia uma proteção, ali era a arca. Entendeu? Você copiou. Olha, na sua casa nenhum mal vos sucederá. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita.
Tua casa está aqui, aqui está a arca do Senhor, a sua casa será protegida. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que nesse momento participaram. Deus abençoe, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero encerrar, gente, não consigo encerrar.